Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caídos. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos, de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e minhas irmãs na fé, chegamos então nesse dia 28, nessa quarta-feira, onde a igreja faz memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, em 354 e faleceu na Hipona, na mesma região, em 430. Uma vez convertido ao cristianismo, foi ordenado presbítero e aclamado bispo pelo povo. Possuidor de brilhante inteligência, escreveu grande número de obras que se tornaram referência indispensável para todas as épocas. Entre seus escribas imortais, emergem a sua autobiografia Confissões e o livro A Cidade de Deus. Fundador da Ordem dos Agostinianos, é considerado o pai das várias formas de vida religiosa e a maior entre os padres e doutores da Igreja. Inspirados por seu exemplo, renovemos a disposição de viver com coerência os valores da vida cristã. Santo Agostinho, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, estamos ainda na meditação do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de hoje ele não se difere muito do de ontem e nem do de anteontem. O Evangelho de hoje, Jesus continua a escandalizar os fariseus e os mestres da lei. Claro, pelas suas condutas, que não era nada legítima, vamos dizer assim. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus usa algumas figuras para retratar, para falar aí dos fariseus, Chegam, por exemplo, no primeiro instante, dizem que eles são belos por fora. Talvez pronuncie algumas palavras, de embelezamento, palavras puras, mas por dentro são podres. Então, Jesus chama a atenção para o interno, que é o coração, o centro, o coração. Por fora eram doutores da lei, por fora falavam bonito, vós sois como o sepulcro caído. Por fora parecem tão belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos de toda a podridão. Ou seja, por dentro aparentam totalmente o diferente, do que é por fora. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos outros, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de injustiça. Este evangelho, meu irmão, minha irmã, nos chama a atenção para olharmos também para as nossas vidas, para olharmos também para o nosso pessoal, o nosso íntimo, não para a gente ser uma maquiagem por fora, tudo bonito, pronunciar algumas palavras bonitas e tal, e por dentro eu ter um coração duro, um coração fechado, um coração que não ama, um coração que não põe em prática aquilo que a boca pronuncia. É isso que Jesus está nos repelindo hoje, E Jesus chama a atenção em dizer que ai de vós hipócritas, porque vós construís sepulcros, para os profetas, enfeitam os túmulos. E ainda dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teria sido cúmplices da morte dos profetas, Então eles estão se confessando ser filhos, ser cúmplices
do que aconteceram com os profetas, filhos daqueles que mataram os profetas. E ainda assim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus deixa aqui uma interrogação. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Ou seja, os fariseus, mestres da lei, estão continuando aquilo que os seus pais começaram, né? Que foi nada mais do que a incredulidade, né? Que foi a matança dos profetas, a perseguição aos profetas. E eles continuam fazendo a mesma coisa, porque basta a gente imaginar, fazer um paralelo ao exemplo de Jesus. Jesus também, vamos dizer assim, um profeta. E o que foi que fizeram com Jesus? A mesma coisa que fizeram com os outros que vieram. A mesma coisa que fizeram lá com João Batista, por exemplo, né? Repetiram em Jesus. E aí fazem os túmulos bonitos, conforme diz a palavra de Deus, mas por dentro expressam totalmente o contrário. Jesus está nos advertindo neste evangelho a não viver apenas de máscara, mas sermos realistas, né? Tentar mudar o coração, a conversão sincera do coração. Um coração duro para que ele se torne um coração de carne. Um coração rancoroso para que ele se torne um coração amoroso. É isso que essa liturgia vai nos dizer hoje no Evangelho de Mateus. Que possamos, a exemplo de Santo Agostinho, que se converteu ao cristianismo, também nós nos converter a cada dia às virtudes cristãs, a estarmos diante daquilo que Jesus nos propõe. Este é o objetivo de vida de toda a comunidade cristã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe o seu dia com muita paz, brilho, saúde e sabedoria. Nos encontramos amanhã, se Deus nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo Agostinho, rogai por nós.